Você trabalhou no mundo corporativo. Uhum. Como é que você vê isso? É interessante que eu estava aqui a lembrar-me, de algumas situações, e por sorte, eu posso dizer que quando trabalhei por conta de outrem, tanto no Brasil, como consultora, como aqui em Portugal, tive excelentes líderes, daqueles saídos do papel. Ou seja, era interessante, principalmente se calhar na minha experiência como auditora. Porquê? Porque eu sei, e lá está, por isso é que eu também só durei lá um ano, que as tarefas em si que eu tinha que fazer, para mim era muito esforço, era muito custoso. Eu não gostava, não tinha assim tanto interesse. Não tinha relação com seus Não. talentos? Você já parou para pensar Sim, isso? já. Não tinha Que mesmo. legal. Eu tenho lá no fundo aqueles que se calhar poderiam fazer sentido, ou os meus talentos Que puxam legal. muito para outro lado, vamos dizer assim. A minha líder era tão boa que eu reunia com ela pelo menos semanalmente, a sós, mas às vezes até era com mais frequência, e eu lembro-me de ser muito claro para mim, de sempre que eu voltava ao meu lugar depois de reunir com ela, eu estava com vontade para fazer o melhor que eu pudesse, nem que fosse só pelo respeito à minha líder. Que Era legal. incrível, ou seja, coisas pequenas, que, fizeram a diferença. Vou dar aqui um exemplo bom de intenção positiva. Nós trabalhávamos em office, não havia remote, possibilidade de remote, das 9 às 6, mais ou menos, havia alguma flexibilidade de entrada e saída, mas tínhamos que ir todos os dias, de segunda à sexta, para o escritório. E houve uma sexta-feira que eu apercebi-me que aquilo que eu deveria ter terminado para apresentar numa reunião na segunda-feira seguinte, eu não tinha conseguido terminar, precisava, sei lá, de mais uma hora e meia. E na época, como eu fazia comboio, que não era aqui na minha cidade que eu trabalhava, eu pensei, ok, eu levo o computador comigo, vou já no meu comboio e em casa, durante o fim de semana, eu termino. Mas não era comum, eu normalmente deixava o computador na empresa. E então eu disse isso à minha líder, olha, não te vou enviar agora o e-mail com isto pronto, porque eu não tenho pronto, mas eu vou levar o computador para casa e trato isso no fim de semana, está tudo certo. Na minha cabeça isto era muito normal. Sabem qual foi a resposta dela? Foi, vais levar, Margarida? Não queria nada que levasse o computador no fim de semana. Eu lembro que fiquei a olhar para ela e eu, mas então o que é que sugeres? Eu tenho que ter isto pronto naquele dia. Claro que eu depois levei. E ela disse, pronto, ok, uma vez. E se calhar nada tinha mudado, e eu teria levado na mesma ao computador se ela tivesse dito, ok. Mas Muito esse legal. pequeno comentário fez-me sentir que ela se importa comigo, né? E que Isso, se importa exatamente. que eu tenha Como realmente. pessoa, né? Não só Exatamente. como Que eu funcionária, possa né? descansar mesmo no fim de semana. Ela prefere que eu desligue no fim de semana e se calhar até atrasasse alguma coisa do que o contrário. Mas depois ela viu que eu estava mesmo, é uma hora, não te preocupes, eu faço isto, eu prefiro do que estarmos a adiar uma reunião e a coisa lá aconteceu. Mas são esses pequenos pormenores que eu acredito que fazem a diferença. É. Agora, depois, como experiência como coach, foi muito engraçado, porque eu entrei muito para o mundo tech, para o mundo startups, e é um mundo supostamente muito virado, com muita preocupação nesse sentido, não é? Aqueles escritórios que nós entramos e tem mesa de ping-pong, tem uma PlayStation para as pessoas jogarem, etc. E para mim foi aí que eu acho que ficou muito nítido esta importância da intenção. Porque eu entrava em alguns escritórios que realmente tinham essas possibilidades, esses benefícios, e isso vivia-se realmente. Ou seja, eu via pessoas a jogar ping-pong a meio da tarde, via a interação entre as pessoas, o respeito, ou seja, todas essas outras partes importantes que não é só pôr uma mesa de ping-pong lá no meio e que mostram É, essa exatamente. intenção. Mas também via o oposto. Aqueles que, por verem os outros, por lerem em algum lugar que poderia ajudar na produtividade, ou seja, já está a intenção na produtividade e não nas É, pessoas, exato, acabavam por exato. pôr lá uma mesa de ping-pong, mas ninguém jogava, ninguém via. Eu nunca vi ninguém a ter coragem de realmente se levantar do seu local de trabalho do computador para ir fazer essa pausa. E aí é que Excelente. se notou muito que não é pôr uma mesa de ping-pong no escritório, né? Usando aqui essa metáfora. Nós aqui em Portugal, eu não sei se essa expressão existe no Brasil, usamos a expressão que é só para inglês ver, ou seja, Aí sim. ok.
Sim. É que era mesmo isso, ou seja, e acredito que ainda traz mais frustração a quem trabalha ali, porque estão a ver ali uma mesa de ping-pong parada e a saber que aquilo não significa É, nada, é. não é? E ainda é um foco, pode ser um foco de hipocrisia. Quer dizer, as pessoas botam lá uma mesa de ping-pong, mas aí quando alguém vai jogar, os líderes olham meio com um olhar não muito de aprovação, né? Mais de desaprovação, como se estivesse dizendo com um olhar, aí ó, 2 vagabundos aí jogando ping-pong no meio do expediente, né? E eu acho isso muito legal, essa questão que você colocou de como que a intenção pauta as atitudes e não como que a ação Isso. pauta as atitudes, né? Quer dizer, e isso a gente vê muito, muito por aí. Por exemplo, uma coisa que hoje eu nem vejo tanto mais, mas teve uma época que foi a grande coisa nas organizações, que era ginástica laboral. Né? Então, sei lá, uma vez por semana reunia todo mundo lá num pátio para fazer algum tipo de exercício de ginástica. E só que em algumas empresas, o objetivo não era cuidar da saúde do trabalhador. O objetivo era cumprir uma ordem de um sindicato ou aumentar a produtividade. Então, eu notava que em muitas empresas o trabalhador via aquilo como um problema, uma encheção de saco. Quer dizer, pô, eu tô aqui trabalhando, agora vou ter que parar para ir lá fazer essa ginastiquinha aí, né? Porque, tá, a ginástica é legal, é importante, mas talvez, e eu acredito muito nisso, as pessoas percebessem qual era a intenção real daquela atividade e por isso não gostavam, né? Então, eu acho muito legal isso porque quando eu estou fazendo coaching, por exemplo, ou principalmente quando estou dando treinamento para líderes, eu sempre comento da importância de fazer algumas atividades de socialização para se aproximar do liderado e tal. E uma coisa que muitos líderes já disseram para mim, pô, vou fazer isso que eu acho legal, é fazer um café da manhã, uma vez por mês, e convidar todos os liderados para tomar aquele café. E eu acho uma atitude bem legal, mas agora que você está comentando, eu acho que vale a pena incluir, quando eu estiver dizendo isso para os líderes, que se a intenção desse café da manhã não for realmente socializar, não vai funcionar. Exatamente. Se você tiver ali com a intenção de vou fazer o café só para que... Não vai rolar. Né? Acabaste de assistir a um corte de um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Pesquisa Talentos para o Sucesso no YouTube ou no Spotify para teres acesso ao episódio completo. Obrigada.